Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Rodrigo e hoje eu vou fazer a resolução das questões do ProUni Paulista do terceiro ano de 2025. Bom, como vão funcionar as resoluções? Primeiro, eu vou mostrar para vocês os conteúdos principais que vocês precisam saber para resolver aquela questão. Então, o intuito das minhas resoluções vai ser mostrar como interpretar a questão e como fazer o passo a passo. Portanto, eu recomendo que se você não acabou estudando aquele conteúdo ou está tendo muita dificuldade, que você procure aulas no YouTube, inclusive, que tem aulas muito boas e elas vão te ajudar bastante. Depois disso, quando você já tiver estudado aquele conteúdo, tenta fazer as questões antes da minha resolução, para você ver como você pode melhorar. Bom, pessoal, eu vou deixar na descrição o acesso para vocês de 3 documentos. Na verdade, vai ser uma pasta com esses 3 documentos. O primeiro vai ser esse aqui, com a resolução das questões, chamado Resolução em Questões, como vocês podem ver aqui. O segundo vai ser as questões em si, que é a prova do ProUni Paulista do terceiro ano. Então, eu peguei todas as questões e coloquei naquele documento. E por último, vocês vão ter acesso ao gabarito também. Então, isso é bem importante para você tentar fazer as questões antes de ver a minha resolução, claro, e depois você pode ver a minha resolução e comparar com a sua forma de resolver. Bom, vamos começar. Essa aqui é a primeira questão. O conteúdo dessa primeira questão, pessoal, é de área de quadriláteros ou área de polígonos. Então, eu vou anotar aqui área de quadriláteros, de polígonos. É importante você saber a área de polígonos em geral, mas nessa questão é cobrado os quadriláteros. Beleza, vamos ler a questão agora. No processo de fabricação de discos de alumínio é utilizada uma chapa de alumínio quadrada de lado 100 centímetros. Então a gente tem uma chapa de alumínio quadrada de 100 centímetros. Se é um quadrado, quer dizer que esse lado aqui tem 100 centímetros, esse outro lado aqui vai ter 100 centímetros também. Então esse aqui... Então vamos continuar. Essa chapa é inserida em uma máquina que vai cortar 49 discos, cada um de área igual a 150 centímetros quadrados, conforme representado na figura. Então ele pegou essa chapa quadrada aqui, cortou 49 discos, e cada disco desse tem uma área igual a 150 centímetros quadrados. A área da chapa que sobra após a retirada dos discos é D. Então ele quer a área que sobra, então é essa área aqui que está em cinza. Beleza. A gente tem a área inicial, então vamos calcular aqui a área inicial. A área inicial vai ser igual a 100 centímetros vezes 100 centímetros, que vai dar 10.000 centímetros quadrados. Beleza. Encontramos a área inicial. Agora a gente vai ver qual foi a área que foi recortada dessa chapa de metal. Vamos ver com a área recortada, então. Área recortada. A área recortada vai ser de 49 discos, sendo que cada um vai ter área igual a 150 centímetros quadrados. Ou seja, a gente vai recortar, a área recortada vai ser 49 vezes a área de cada disco, que é de 150 centímetros quadrados. E essa conta aqui vai dar 150 vezes 49, você pode fazer aí, vai dar 7.350. Então, 7.350 centímetros quadrados foram retirados daquela placa. Bom, por último, a gente tem que calcular a área que sobrou, então. A área restante. Então, a área final vai ser a área inicial menos o que a gente subtraiu, que é o que a gente recortou daquela placa de metal. Então, vai ser a área inicial menos a área recortada, que é de menos a área recortada. Isso vai ser igual a área inicial é 10.000 menos a área recortada, que vai ser de 7.350. Portanto, a área final vai ser de... Você pode fazer a conta aí, vai dar 2.650 centímetros quadrados.
Então, a nossa alternativa aqui é a letra B. Então, a alternativa B. Vamos destacar aqui. Então, a nossa alternativa é a letra B. E a área final vai ser de 2.650 centímetros quadrados. Bom, vamos para a questão 2. A questão 2 tem o mesmo nível de dificuldade da questão 1. A questão 2 vai tratar de funções de primeiro grau. Então, função afim, você pode encontrar por esse nome. Bom, a pressão P em atmosferas, unidade de medida de pressão, que a água exerce sobre um corpo submerso é proporcional à profundidade d em metros do corpo e pode ser modelada pela função linear representada no gráfico. Então, esse gráfico aqui tem no eixo das ordenadas, o que seria o eixo y, se fosse um gráfico cartesiano comum, tem a pressão que a pessoa vai sentir, de acordo com o aumento na profundidade dela, que é esse D aqui. Então, esse D aqui é como se fosse o nosso X. A pressão que o mergulhador sofre a 70 metros de profundidade é D. Bom, concordo que 70 metros de profundidade seria mais ou menos aqui. Seria mais ou menos esse ponto aqui, que aí a gente vai encontrar 70 metros de profundidade. Beleza. Vamos começar, então, descobrindo qual que é a lei de formação dessa reta. Então, primeiro, vamos encontrar a lei de formação. Bom, a lei de formação de qualquer reta segue isso aqui. Y igual a AX mais B. Então, a gente tem que encontrar o A e o B. Só que aqui a gente não tem x e y, a gente tem o que seria o equivalente ao x e y. A pressão seria equivalente ao y e a profundidade é o equivalente ao x. Então, eu vou destacar aqui que o nosso x vai ser a profundidade e a pressão sentida vai ser o y. Então, o P vai ser igual a vezes o D, que é a nossa profundidade, mais o coeficiente linear. Bom, vamos lá então. Para a gente resolver isso aqui, a gente vai ter que criar um sistema de equações e a gente vai ter que encontrar o valor de dois pontos. Bom, esse ponto aqui, ele está encostando no eixo P, então esse ponto vai ser o 0, 1. Esse outro ponto aqui, ele dá, o gráfico já dá para a gente, que é o ponto 100, 11. Beleza, então a gente vai substituir esses dois valores. Esses dois pontos. Então, o ponto 1, vou colocar aqui, é o ponto 1 e esse aqui é o ponto 2. Para o ponto 1, a gente vai ter que a pressão que é igual a 1 é igual a A vezes o valor do D. O D aqui, nesse caso, é 0, mais o B. E o ponto 2, que a gente encontrou, é o ponto 111. Então, deixa eu anotar aqui. Esse aqui é o 01, esse aqui é o 111. O ponto 2, então, substituindo, temos que 11 é igual a 100A mais B. Bom, dessa equação aqui a gente já consegue deduzir que A vezes 0 é 0, então B é igual a 1. Vamos substituir esse B igual a 1 aqui. Então, B igual a 1 aqui, que é a nossa equação 2. Então, a gente vai substituir 1 em 2.
a gente vai ter 11 é igual a 100 vezes A, mais B igual a 1 é 1. A gente passa o 1 para o outro lado. 100A é igual a 11 menos 1, 10. Então a gente vai ter que o A é igual a 10 sobre 100. 10 sobre 100 a gente pode simplificar por 10. A gente vai ter então que o A é igual a 1 décimo. Beleza, encontramos então a lei de formação dessa reta, que vai ser de P é igual a... Você lembra que era AD? Então a gente encontrou o A, vai ser D sobre 10, mais o P, que é igual a 1. Agora basta a gente substituir a profundidade que ele pediu. Então ele quer saber qual que é a pressão que o mergulhador vai sentir quando o mergulhador estiver a 70 metros de profundidade. Então é só a gente substituir o D é igual a 70. Então a pressão sentida quando ele tiver a 70 metros de profundidade vai ser de igual a 70 dividido por 10 mais 1. Isso aqui vai dar 70, a gente pode simplificar com 10, vai dar 7, mais 1. Portanto, a pressão que ele vai sentir vai ser igual a 7 mais 1, que é 8. A pressão é igual a 8. 8 atmosferas. 8 atm. Nossa alternativa certa é a letra D. Bom, pessoal, bora para a questão 3 agora. O conteúdo dessa questão 3 aqui é você saber exponenciação, as regras de exponenciação. Então, eu vou anotar aqui. Exponenciação. As propriedades da exponenciação, mais especificamente. E ela é uma questão fácil, na verdade, não é uma questão difícil se você souber o conteúdo. Vamos lá. A temperatura T em graus Celsius de um bolo que foi retirado do forno a uma temperatura de 180 graus Celsius é dada pela função, essa função aqui, em que S é o tempo que o bolo ficou fora do forno medido em minutos. Então, beleza. Vamos entender melhor o que é essa situação aqui. A gente vai ter um bolo e ele acabou de sair do forno. Então aqui, no tempo inicial, T igual a 0. Depois, vai passar um tempo e ele vai diminuir de temperatura. A temperatura inicial é de 180 graus. Depois de um tempo, esse bolo ele vai perder temperatura. E é isso que essa função vai dizer pra gente. Beleza, então a gente tem a função que vai dizer qual vai ser a temperatura desse bolo em função do tempo que ele ficou fora do forno. Então a T de S é igual a, vou copiar aqui, 20 mais 160 vezes 2 elevado a menos 0,2 S. Beleza, esse S aqui, ele vai, o T é bem claro, ele é a temperatura que o bolo vai estar. O S vai ser o tempo em minutos, como o enunciado diz aqui. S é o tempo medido em minutos. Então esse cara aqui, ele vai ser o tempo em minutos que o bolo ficou fora do forno. Beleza, então vamos substituir o que ele pediu aqui. Segundo essa fórmula, a temperatura do bolo após 20 minutos fora do forno será igual a... Então, se passaram 20 minutos. Então, o S vai ser igual a 20,
que é o tempo que se passou. Então é só a gente substituir aqui. Primeira etapa é substituir. O S é igual a 20. Porque ele forneceu o tempo em minutos e ele falou que na fórmula é 20 minutos. Então a gente pode só substituir. Vamos lá. Então o tempo. Eita. O tempo depois de 20 minutos vai ser igual a 20 mais 160 vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes 20. Esse 0,2 aqui eu vou escrever como 1/5. Então, menos 1/5 vezes 20 eu posso simplificar. Esse 5 corta com esse 20, vai ficar 4 aqui. Então, o tempo depois de 20 minutos vai ser igual a 20 mais 160 vezes 2 elevado a menos 4. 1 vezes 4 menos 4. Agora a gente sabe também que quando o expoente é negativo, a gente tem que inverter aquele número. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente dizer que t de 20 é igual a 20 mais 160 sobre os 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é quanto, rapaziada? 2 elevado a 4. 2, 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 é 16. Então, 160 dividido por 16 vai dar 10. A gente pode simplificar aqui e vai dar 10. Então, o tempo depois de 20 minutos fora do forno vai ser igual a 20 mais 10. Portanto, tempo depois de 20 minutos vai ser igual a 30 graus Celsius. A temperatura depois de 20 minutos é igual a 30 graus Celsius. E nós temos que a nossa alternativa é a letra B. Bom, bora para a questão 4. O conteúdo da questão 4 é a lei dos cossenos. Então é o único conteúdo que você precisa conhecer. Ou, sendo mais abrangente, triângulos. Vamos à questão. O compasso é um instrumento muito utilizado em desenho técnico, consiste em duas hastes de mesmo tamanho unidas, conforme mostra a figura. Uma haste tem uma ponta em forma de agulha, chamada de ponta seca, que serve para fixar o instrumento, enquanto a outra, dotada de um grafite, faz o desenho. Então a gente tem aqui duas pontas, aqui é a ponta seca, e a gente vai girar e formar o ciclo, como você já sabe. Esses dois lados eles são iguais, então a gente tem um triângulo isósceles, pelo menos. Utiliza-se o compasso de hastes de tamanho 12 centímetros, a gente já tem eles aqui, para desenhar uma circunferência. Para isso, fixa-se a ponta seca, então essa ponta seca aqui é fixada. Faça uma abertura de ângulo alfa, então esse ângulo alfa aqui é esse ângulozinho, em que cosseno de alfa é 7 nonos. Cosseno de alfa é 7 nonos. Vamos anotar isso aqui, então. E utilizando a outra haste, a circunferência é traçada girando o compasso. O raio da circunferência traçada é D. Então a gente quer o raio da circunferência que é traçada. A circunferência traçada é essa aqui. O raio dela vai ser esse comprimento aqui, da ponta seca até a outra ponta. Bom, a gente chamou esse segmento aqui de R. A gente tem dois lados. Esse é o lado 12 centímetros e esse lado 12 centímetros. A gente não tem esse ângulo alfa aqui, mas a gente tem que cosseno de alfa é igual a 7 nonos. Então, cosseno de alfa é 7 nonos. Quando nós conhecemos o comprimento de dois lados e o cosseno do ângulo que está entre eles, então não pode ser nem esse aqui, então a gente consegue encontrar o comprimento do outro lado por meio da lei dos cossenos. Bom, aqui é simplesmente aplicar a fórmula. Então, se você puder dar uma estudada nessa fórmula, vai ser bem importante. Vamos lá. Então, descobrir R. Então, a gente vai descobrir o raio com a lei dos cossenos. Beleza, então, a fórmula da lei dos cossenos
a gente vai considerar que esse aqui é o A, esse é o lado A, esse aqui é o lado B. Só que aqui, nesse caso, os dois têm o mesmo comprimento. Então, raio ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno de, nesse caso, alfa, cosseno de alfa. Então, o raio ao quadrado, o raio vai ser igual... A gente pode tirar a raiz dos dois lados aqui. Então, vamos tirar a raiz... Deixa eu duplicar aqui. Vamos tirar a raiz dos dois lados. Para a gente cancelar esse r ao quadrado aqui. Então, o raio vai ser igual a raiz de a ao quadrado, a é 12. Então, temos que 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 2 vezes 12 vezes 12, que eu vou escrever como 12 ao quadrado, vezes o cosseno de alfa. O cosseno de alfa ele deu pra gente que é 7 nonos. Vezes 7 nonos. Então, o raio vai ser igual a... Repete a raiz. Aqui nós temos 12 ao quadrado duas vezes. Então, a gente pode reescrever isso aqui como 2 vezes 12 ao quadrado menos 12 ao quadrado vezes 2 vezes 7, dá 14. 14 nonos. Então, a gente manteve o 12 ao quadrado, multiplicou 2 vezes 7. Aqui a gente pode deixar o 12 ao quadrado em evidência. Então, como ele está multiplicando nos nossos dois itens aqui, nos nossos dois elementos, a gente pode colocá-lo em evidência. Como a gente vai fazer isso? Aqui o r é igual a raiz de 12 ao quadrado, vezes o 2. Então, 2 vezes 12 ao quadrado dá esse aqui, menos 14 sobre 9. Beleza, R é igual a... Aqui o 12 a gente vai cortar com a raiz. Então, o 12 vai sair da raiz. Vezes... Vamos igualar os denominadores agora. Aqui é como se fosse 2 sobre 1. Então, a gente multiplica por 9 embaixo e 9 em cima para igualar os denominadores da nossa subtração de frações. Então, 2 vezes 9 é igual a 18. Menos 14 sobre 9. Ah, isso aqui tudo em raiz. Esses caras ainda estão na raiz. Então, raio vai ser igual a 12 vezes raiz de 18 menos 14, 4 nonos. E isso aqui é a mesma coisa que é igual a 12 vezes 2 sobre 3. Então, vamos simplificar. 3 com 12 dá 4. Portanto, nosso valor do raio é igual a 4 vezes 2, que é 8. 8 centímetros. Com isso, a gente descobre que a resposta certa para esse exercício aqui é a letra E. Bom, vamos para a questão 5 agora. O conteúdo da questão 5 na verdade, dois conteúdos importantes que você tem que saber, que são as relações trigonométricas. Então, vou até anotar aqui. Relações trigonométricas. O segundo assunto aqui que você vai ter que saber é o Teorema de Pitágoras. Bom, o que a questão está pedindo? A figura mostra o triângulo retângulo ABC e um ponto D pertencente ao lado AC. O comprimento dos segmentos AD, DC e BC são iguais a 7, 5 e 5 centímetros, respectivamente. Os valores dos ângulos beta e de seno de alfa são... Ele quer saber o valor do ângulo beta, então ele quer saber esse ângulo aqui, quanto que ele vale, e o seno de alfa, que é esse cara aqui. Beleza. Vamos então pegar esses valores que ele deu e colocar no nosso triângulo. Beleza, a gente tem aqui o triângulo ABC, que eu vou colocar em rosa. Notem que ele é um triângulo retângulo.
E como ele já diz no enunciado, então aqui temos um ângulo de 90 graus. Beleza. A gente tem o triângulo BDC também. Beleza, então. Vamos preencher as medidas que ele já deu. A D mede 7 centímetros. Então esse segmento aqui mede 7. O DC mede 5 centímetros. Então o DC é 5. Aqui vai de 5. E o BC é 5 também. Então BC vai ser 5. Beleza, vamos encontrar primeiro o valor do ângulo beta, então. O ângulo beta a gente vai poder analisar esse triângulo amarelo aqui. Então vamos ver o triângulo amarelo. Deixa eu copiar ele aqui. Esse triângulo amarelo ele tem medida 5, 5. E essa medida aqui a gente não sabe. Mas ela não é importante, por quê? Porque a gente quer saber o valor do ângulo beta, que é esse aqui. Nota então que a gente tem um ângulo de 90 graus. E se uma propriedade dos triângulos isósceles é que os ângulos vai ser igual a esse ângulo aqui. Porque esse lado é igual a esse lado. Concorda? A gente tem um lado com medida 5 e outro lado com medida 5. Então ele é isósceles. Se ele é isósceles, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. E se esse aqui mede beta, esse tem que medir beta também. Então, como a gente sabe que beta mais o beta mais os 90 graus tem que ser igual a 180 graus, então a gente tem que 2 beta é igual a 90 graus, portanto, beta é igual a 45 graus. Descobrimos beta. Bom, vamos agora descobrir quanto que vale o alfa. Agora ele não quer relação trigonométrica, agora ele quer... Não, agora ele não quer mais o valor do ângulo, agora ele quer saber quanto que vale o seno daquele ângulo. Vamos analisar agora o triângulo rosa. Então a nossa segunda etapa da resolução vai ser analisar o triângulo rosa. No nosso triângulo rosa, bom, o nosso triângulo rosa eu vou copiar e colar ele aqui. Nós sabemos que de A até D vale 7 centímetros, então essa medida aqui vale 7. Essa medida aqui de D até C vale 5. E de C até B vale 5 também. E o que seria o seno do alfa? O seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o nosso cateto oposto ao alfa aqui? É o 5, é o BC. Então a gente tem, vai ser 5 sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa nós não sabemos. Por isso a gente vai ter que fazer o outro passo, que vai ser descobrir quanto que vale essa hipotenusa aqui, que eu vou chamar de Hzinho. Então, a terceira parte da nossa resolução vai ser o Teorema de Pitágoras. Para descobrir o lado AB. Então, h ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, h vai ser a raiz de 144 mais 25. Então h é igual a raiz de 169. 169 é a raiz de 13. Então a gente vai ter que h é igual a 13. Beleza, encontramos qual que é o h. Agora a gente vai poder substituir h é igual a 13 em seno de alfa. Então, seno de alfa, que era a cateto oposto, que era 5 sobre h, que é igual a 5 sobre 13. Então, seno de alfa é igual a 5 sobre 13. Então, vamos encontrar aqui a alternativa que tem o beta igual a 45 graus e o seno de alfa igual a 5 sobre 13. Então, aqui o beta dá igual a 45 graus e o seno de alfa é 5 sobre 13. É a nossa alternativa C.
Bom, pessoal, a minha ideia era fazer todas as resoluções em um vídeo só. Só que não acabou não dando porque eu vi que 5 questões deu 30 minutos de vídeo, então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. As próximas 2 partes eu vou estar postando nas próximas semanas. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tirá-las aqui embaixo nos comentários. E alguma sugestão de outra prova que eu possa corrigir, manda aí nos comentários também que eu vou estar trabalhando nisso constantemente. Valeu, pessoal!